Olá, pessoal! Não é possível que em pleno século XXI ainda possam existir pessoas que não compreenderam, não entenderam que o Senhor Jesus, ele veio para ajudar a humanidade. Isso está relatado nas Escrituras, onde, durante o tempo que ele esteve aqui, como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, está escrito muitos textos onde ele ajudou muitas pessoas. Porque o objetivo dele ter vindo aqui foi para fazer isso. Foi para reconciliar o homem com Deus. Foi para anunciar a salvação aos que estavam perdidos. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele fez isso muitas vezes. Ele ajudou, por exemplo, aquela viúva que tinha perdido seu filho. E ela estava desamparada, socialmente falando. Mas quando o Senhor Jesus viu aquela situação, ele disse para ela: não chores. E foi lá e ressuscitou o filho dela. E o restituiu. E eles voltaram para casa. E esse filho ajudou a sua mãe no sustento. Porque ele trabalhou para a ajudar. Porque se ela ficasse desamparada sozinha, viúva, ela que não podia trabalhar, possivelmente já está com uma idade, digamos ali, uns 70 anos, por aí, 60, 70 anos, ela não podia trabalhar. As mulheres naquela época não podiam trabalhar. Então, ela ia ficar socialmente, totalmente saindo no prejuízo, digamos assim. E aí, o que o Senhor Jesus fez para ajudar? Fez a melhor coisa que ele deveria ter feito por ela. E isso é só um dos casos em que o Senhor Jesus ajudou. Mas hoje, no século XXI, a maioria das pessoas hoje não entendem o Senhor Jesus. E ao não entender ele, ou a sua obra redentora, porque o autor da nossa redenção é Cristo Jesus. Quer melhor ajuda para o ser humano do que essa? Eu acho que não existe. Essa obra de redenção foi completa e definitiva. Então, ele fez tudo isso para ajudar a humanidade, porque a humanidade, até então, estava morta em seus delitos e pecados. Estava sem esperança, sem Deus neste mundo, estava sem Cristo, como hoje também está, a maioria está. Porque a maioria dessas pessoas hoje não entenderam que o Senhor Jesus veio para ajudar. Mas a maioria das pessoas hoje recusam essa ajuda. O Senhor Jesus estende a mão para elas, se coloca ao alcance delas para salvar, para redimir, para lavar dos pecados, para regenerar, para reconciliar essas pessoas com Deus. Mas a maioria das pessoas não querem essa ajuda. Não entendo por que o motivo disso. Por qual razão as pessoas recusam esse tipo de coisa. Como aquele jovem rico que um dia chegou para o Senhor Jesus perguntando o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Aí o Senhor Jesus falou para ele: conhece os mandamentos? Aí ele falou que ele praticava esses mandamentos desde a infância. Aí o Senhor Jesus disse: ainda lhe falta uma coisa. Aí o Senhor Jesus falou para ele: vai, vende os teus bens, dá-o aos pobres e depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Essa era a ajuda que o Senhor Jesus estava dando para ele, para que ele pudesse alcançar a vida eterna, verdadeiramente, sem estar apegado aos bens materiais que ele possuía, onde estava o coração dele. Mas quando o Senhor Jesus falou isso para ele, ele ficou triste, porque era dono de muitas propriedades e foi embora. Recusou a ajuda dada pelo próprio Senhor Jesus. Ele veio com essa intenção de pedir ao Senhor Jesus isso, e quando o Senhor Jesus ofereceu a ajuda que ele queria, mas para isso ele teria que abrir mão, ele teria que se abnegar, ele teria que se desprender das coisas materiais que ele tinha, ele preferiu ficar com as coisas materiais, recusou a ajuda e foi embora. Então, o Senhor Jesus
sempre ajuda as pessoas, sempre está disposto a ajudar as pessoas. Ele está ao alcance de todos para salvar. Mas, às vezes, as pessoas é que colocam empecilhos, obstáculos, para que essa ajuda não chegue para elas mesmas com o objetivo de ajudá-las. Elas se recusam a isso. Por exemplo, hoje a maioria das pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade. Porque a verdade, principalmente aquela verdade que o Senhor Jesus fala, causa coceira no ouvido dessas pessoas, incomoda. É uma verdade que não vai massagear o ego das pessoas. Pelo contrário, vai incomodar. Então, a verdade que o Senhor Jesus fala é para ajudar. Mas, às vezes, essa verdade entra em conflito com algumas coisas que as pessoas têm, que as pessoas não querem abrir mão. Aí, a pessoa não quer, recusa a dar ouvidos a essa verdade. E aí, ela vai embora, se entrega às mentiras que existem no mundo. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão nessa condição aí. Então, a ajuda que o Senhor Jesus dá é recusada por muitas pessoas. Mas, quando ele voltar, como ele falou algumas vezes nas parábolas, as pessoas que recusaram a ajuda dele, naquele dia eles vão clamar: Senhor, abre-nos a porta, pedindo ao Senhor Jesus essa ajuda de que ele pudesse abrir a porta. Mas ele vai falar que o tempo acabou, a porta já foi fechada e não vai se abrir mais para ninguém. Todas as pessoas hoje têm a oportunidade de serem ajudadas pelo Senhor Jesus dessa forma, de serem salvos por ele, redimidas, de terem seus pecados lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Quando o sangue do Senhor Jesus liberta as pessoas dos pecados, essa é uma ajuda muito boa, que as pessoas hoje recusam, porque a maioria da humanidade hoje está odiando o Senhor Jesus, está rejeitando o Salvador, o único Salvador da humanidade, está rejeitando essa ajuda que ele pode dar sim àquele que quiser, porque ele não força ninguém, ele oferece ajuda, mas às vezes a pessoa, por sua própria vontade, recusa. E ele não fica insistindo. Ele deixa a pessoa escolher se quer ser ajudada ou não. Isso é algo individual que parte de cada pessoa. Então, hoje dá para se ver que a humanidade está recusando a ajuda do Senhor Jesus mais uma vez. E assim aconteceu nos anos anteriores e vai continuar acontecendo nos anos futuros também. Porque existe uma cegueira de entendimento, existe uma incredulidade, existe um ateísmo, existe uma religiosidade, existe as riquezas, as coisas terrenas, o apego ao dinheiro, o amor do dinheiro está atrapalhando as pessoas de receberem essa ajuda do Senhor Jesus, que vai ajudar o corpo, a alma e o espírito de cada pessoa. Porque ele mesmo vai habitar com toda a sua plenitude na vida daqueles que o receberam como o unigênito Filho de Deus. Para essas pessoas que o receberam, ele vai ajudar, dando vida, ressuscitando, dando uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida e futuro, uma promessa, uma herança e uma vida abundante por sua graça, maravilhosa, que está além da capacidade humana compreender. Esse favor imerecido é algo que está sendo recusado pelas pessoas hoje. A super ajuda espiritual, a super ajuda espiritual do Senhor Jesus também está sendo recusada pelas pessoas. Então as pessoas hoje não têm descanso para suas almas, porque não querem vir ao Senhor Jesus para terem vida. Recusam isso também. Recusam a liberdade que Ele pode dar, porque
Se o Filho vos libertar, como ele mesmo disse, se referindo a si mesmo, verdadeiramente sereis livres. Então as pessoas recusam essa liberdade também. Mais uma ajuda que as pessoas recusam. Então, toda a ajuda necessária para o ser humano é dada pelo Senhor Jesus. Ele veio para fazer isso. Um dos objetivos dele ter vindo aqui foi ajudar a humanidade. De várias formas possíveis. Porque a humanidade, ela até então, estava vivendo uma vida longe de Deus, destituída, por causa do pecado. Isto separou o homem de Deus. Mas aquele que aceita a ajuda do Senhor Jesus, recebe Ele como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa, ela passa a ter vida em si. Vida dada pelo Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus, nessa pessoa, é a vida. Então, até mesmo hoje, as pessoas recusam ter essa nova vida, recusam vir ao Senhor Jesus para ter vida. Com isso, elas se prejudicam a si mesmas, elas recusam ajuda. E sem essa ajuda, a vida das pessoas fica dificultada, digamos assim. Ela fica cada vez mais sem o amparo, sem a providência, sem a ação efetiva do Senhor Jesus na vida dessas pessoas. E isso é algo que conta contra as próprias pessoas de modo geral, ou seja, contra a maioria da humanidade hoje. Os resultados disso são os piores possíveis, quando essa ajuda é recusada. Então, o que se vê hoje no mundo são as pessoas vivendo os resultados de elas não terem aceitado a ajuda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estende a mão para elas todos os dias. Ele mesmo está ao alcance da humanidade todos os dias. Mas a maioria das pessoas se recusam a isso. Não querem. Não querem saber do Senhor Jesus em tempo algum. Ignoram, agem com rejeição em relação a Ele. Então, esse é um mal que afeta a humanidade terrivelmente. Os resultados disso podem ser vistos claramente acontecendo no mundo hoje. Então, o que poderia ser feito para mudar isso? Aceitar a Cristo Jesus. Foi o caso de Zaqueu. E foi o caso de muitas outras pessoas também. Que receberam Cristo em suas vidas. E Cristo começou a ajudá-los, reconciliando eles com Deus. Qualquer pessoa que recebe a ajuda do Senhor Jesus, ela é justificada e passa a ter paz com Deus. Ela tem um tempo de refrigério em sua vida. Ela tem descanso para a sua alma. Ela passa da morte para a vida. Ela sai das trevas para a luz. Ela não está mais na morte, mas ela agora está tendo nova vida. Porque durante muito tempo ela viveu morta em seus delitos e pecados, mas através da ajuda do Senhor Jesus, ela foi ressuscitada e agora tem vida com Ele. Ninguém vai separar essa pessoa mais do amor do Senhor Jesus em tempo algum. Nada, nem ninguém. Então, o Senhor Jesus sempre ajuda. Ele está disposto a ajudar as pessoas. Mas as pessoas têm que querer essa ajuda, de forma espontânea. Essa ajuda não é forçada, não é por violência, não é por força que ele vai ajudar ninguém. Ele não força a vontade humana, ele respeita a pessoa. Se a pessoa não quiser, ele respeita. Se a pessoa quiser, ele vai agir para ajudar essa pessoa, porque ela quis. Partiu da vontade dela querer essa ajuda. Então, ele vai e ajuda essa pessoa. E coloca ela no seu caminho, para que essa pessoa tenha vida, verdade e um caminho a seguir. Quando no final desse caminho, ela vai ser aprovada, porque ele vai ser o pastor e bispo
da alma dessa pessoa, para sempre. Ele vai ser o provedor. Ele vai ser o remédio que vai curar. Ele vai ser aquele que vai salvar. Vai purificar a consciência dessa pessoa de obras mortas, para que ela viva agora segundo Deus através de Cristo Jesus. Então, essa é a ajuda que as pessoas precisam hoje. A humanidade precisa dessa ajuda. A humanidade precisa do Senhor Jesus, sim, mais do que nunca. Porque o que está acontecendo hoje no mundo é a falta do Senhor Jesus na vida das pessoas. A ausência de Jesus na vida das pessoas traz muitos maus resultados para a vida da pessoa, de forma geral. Então, é necessário que a humanidade possa cair em si, possa cair na real, possa querer vir a Jesus para ter vida. Ela não pode ficar mais alimentando essa incredulidade, essa rejeição, essa indiferença em relação ao Senhor Jesus. A humanidade não pode impedir que a ajuda do Senhor Jesus chegue para ela mesma, com o fim de salvar a humanidade do caos em que se encontra hoje. Porque os pecados, as abominações, as impiedades, as iniquidades estão sendo praticadas pelas pessoas de forma intensa hoje em dia. E isso prejudica as pessoas. É por esse motivo que as pessoas precisam da ajuda do Senhor Jesus para serem livres disso aí, para serem reconciliadas com Deus, para ficarem totalmente envolvidos e enredados pela graça do Senhor Jesus. Essa é a ajuda. A graça dele é melhor do que a vida. É uma graça abundante que as pessoas não têm. Por que não têm? Porque se recusam a serem ajudadas pelo Senhor Jesus. Mas mesmo assim, com tudo isso, o Senhor Jesus ainda ama a humanidade de forma incondicional e oferece para ela a sua ajuda, como o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que é poderoso para salvar a alma das pessoas. Então, ele está disposto a fazer isso. Mas será que a humanidade está disposta a receber a ajuda do Senhor Jesus? Essa é a questão que deve ser respondida pela humanidade. Qual é a resposta que a humanidade vai dar para essa questão? Será que vai dar sim ou será que vai dar não? Se der sim, tudo vai mudar, porque a ajuda do Senhor Jesus muda o corpo, a alma e o espírito da pessoa. Muda tudo. Tudo muda a partir da ajuda do Senhor Jesus. Ele ajudou a Pedro quando estava naufragando naquele mar. Hoje as pessoas estão naufragando no mundo, em ruína e perdição. Mas a mão do Senhor Jesus está estendida para salvar essas pessoas que quiserem aceitar a ajuda dele para serem salvas. Então, essa é a melhor coisa que pode acontecer, pessoal. A humanidade hoje tem que entender isso de uma vez por todas. Ou vai querer se perder por causa de um orgulho, por causa do apego ao dinheiro, por causa de coisas terrenas. Por estar muito envolvida em negócios desta vida, as pessoas acham, pelo seu orgulho, pela sua soberba da vida, que não precisam de coisa alguma. Muitos dizem, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas eles não sabem a condição real deles, que a cegueira de entendimento impede que eles vejam isso. Mas mesmo assim, ainda com tudo isso, o Senhor Jesus ainda é aquele que está manifestando seu amor para as pessoas. Manifestando com a mão estendida para ajudar. Então, ele está perto para salvar aquele que quiser receber a ajuda da salvação do Senhor Jesus, vai ter. Então, é hora da humanidade querer isso. Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre vai estar disposto a ajudar. Agora, se a humanidade quiser, será ajudada por ele. Mas se recusar, aí ele não pode fazer nada em relação a isso, porque ele respeita a vontade humana de qualquer pessoa. Então é isso que eu queria falar hoje. Eu espero que a humanidade entenda isso. Porque só a ajuda do Senhor Jesus pode fazer a humanidade
ser reconciliada com Deus. Então essa é a mensagem de hoje, que eu espero que a humanidade entenda. O Senhor Jesus pode ajudar sempre. Isso vai acontecer se você quiser. Então receba hoje a ajuda do Senhor Jesus em sua vida, para que você veja por si mesmo os resultados disso acontecendo em seu favor. Pela graça dele, essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.